Olá, segundo ano, bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós resolveremos algumas questões sobre a ação social de Max Weber. Então, vamos ler a questão 1. A questão 1 diz assim: a ação social, incluindo tolerância ou omissão, orienta-se pela ação dos outros, que podem ser passadas, presentes e esperadas como futuras. Vingança por ataques anteriores, réplica a ataques presentes, medidas de defesa diante ataques futuros. Os outros podem ser indivíduos e conhecidos ou uma pluralidade de indivíduos indeterminados e completamente desconhecidos. Então, nós vimos que a ação social é o objeto de estudo do Max Weber, e Max Weber vai dizer que, então, a ação social vai ser orientada por outros, né? E esses outros podem ser passado, presente e futuro, ou seja, a ação social vai levar em consideração o outro, né? Aquele outro que é diferente de mim. Então, vamos ler o que se pede na questão. Max Weber, um dos clássicos da sociologia, autor dessa definição de ação social, que para ele constitui objeto de estudo da sociologia, apontou a existência de 4 tipos de ações sociais. Quais são elas? Nós vimos que Max Weber classificou as ações sociais em 4 tipos. Então, ele classificou as ações sociais em ação racional com relação a fins, ação racional com relação a valores, ação tradicional e ação afetiva. Vamos ver qual dessas alternativas é a correta. A letra A. Ação tradicional está correta. Ação afetiva está correta. Ação política com relação a valores e não existe. E ação racional com relação a fins está correta. Então, o que está errado é essa ação política que não existe. Vamos ver a letra B. Ação tradicional, ação afetiva, ação racional e ação carismática. Ação racional não é só ação racional e também não existe ação carismática. Vamos ver a letra C. Ação tradicional, ação afetiva, ação política com relação a valores, ação política com relação a fins, também não existe. Vamos ler a letra D. Ação tradicional está correta, ação afetiva está correta, ação racional com relação a fins está correta e ação racional com relação a valores está correta. Vamos ver a letra E. Ação tradicional, certo? Ação emotiva, errado. Ação racional com relação a fins, certo? E ação política não esperada não existe. Então, as 4 ações classificadas por Max Weber é a ação tradicional, ação afetiva, ação racional com relação a fins e ação racional com relação a valores. Então, Max Weber classificou as ações sociais nesses 4 tipos. Vamos ver a questão 2. Questão 2 diz assim: Max Weber, um dos fundadores da sociologia, tinha amplo conhecimento em muitas áreas afins a essa ciência, tais como economia, direito e filosofia. Assim, ao analisar o desenvolvimento do capitalismo moderno, buscou entender a sociedade, a natureza e as causas da mudança social. Em sua obra existem 2 conceitos fundamentais. Então, Max Weber vai ser um dos fundadores da sociologia, como nós vimos, e ele vai conversar com áreas afins, como economia, direito. E aí, quais são os 2 conceitos fundamentais para Weber? Cultura e tipo ideal não, classe e proletariado não, anomia e solidariedade também não. Quem diz isso aqui é o Durkheim. Letra D.
Fato social e burocracia, não. E a letra E é a correta, que é ação social e racionalidade. É a alternativa correta. Vamos ver então a questão 3. Max Weber alinha-se à visão de Marx em relação ao tratamento do desenvolvimento do capitalismo no mundo moderno e as investigações sobre os sistemas anteriores de produção e a lógica das relações sociais que estabeleciam em volta deles. Entretanto, Weber discorda de Marx em qual dos pontos cruciais? Quais são eles? Então, Weber vai discordar sim de Karl Marx, mas vamos ver em quais dos pontos. Enquanto Marx acreditava que a religião era o ópio do povo, Weber era um religioso convicto. Não, Weber não era um religioso convicto. Vamos ver. B. Enquanto Weber elaborou seu trabalho sobre a perspectiva do materialismo histórico, não, o Weber não elaborou seu trabalho sobre a perspectiva do materialismo histórico. Marx foi lembrado por sua sociologia compreensiva. Quem foi levado por sua sociologia compreensiva foi o Weber. E quem trabalhou com a perspectiva do materialismo histórico foi o Marx. Então, está ao contrário. C. Enquanto Marx construiu sua teoria sobre a perspectiva do materialismo histórico, Weber foi lembrado pela sociologia compreensiva. Sim, essa é a correta. Weber queria compreender a sociedade através das ações sociais. Vamos ver a letra E. Marx e Weber não discordam em nenhum ponto das suas teorias. Discordam sim. Então vamos ver a questão 4. Como Max Weber conceituou a ideia de ação social? Vamos ler a alternativa A. Uma ação social é toda ação tomada de forma coordenada e com outros sujeitos? Não. Letra B. Uma ação social é ação voltada para a redimensão dos problemas sociais? Também não. Letra C. Uma ação social é uma ação que configura em meio a coletivo e sempre com sentido político? Sempre com sentido político? Não. Vamos ver a letra D. A ação social é qualquer ação realizada por um sujeito em meio social e que possui um sentido determinado por seu autor. Sim, essa é a alternativa correta. Weber diz justamente que a ação social é a ação realizada por um sujeito, né, e que é levada em sentido o outro, né? Ou seja, a ação social para Weber é dotada de sentido e dotada de significado. Então, nós resolvemos as 4 questões, né, que está no roteiro de vocês. Aqui está a resolução dessas 4 questões que eu enviei para vocês e vocês devem me entregar apenas a resposta das alternativas incorretas. Devem justificar para mim porque as alternativas estão incorretas e não as corretas. Então, até a próxima aula.